E aí, pessoal, tudo bem? Vem cá, chega aqui pertinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que vocês já se perguntaram o porquê somos chamados de cristãos? Será que eu sou cristã porque eu vou na igreja? Não. Ou então eu sou cristã porque eu toco e canto na igreja? Também não. Ah, então deve ser porque eu não falto nenhum culto, certo? Não. Ah, será que eu sou considerada cristã, então é porque eu tomo ceia? É por isso, então? Não. Vem cá, então. Por que eu sou chamada de cristã, então? Gente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19, nos conta um pouco a respeito dessa palavrinha, cristão. E eu quero ler aqui para vocês para a gente poder tentar entender um pouco. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Bom, gente, depois que eu li esse pequeno versículo que fala que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, eu fiquei me perguntando o motivo pelo qual eles foram chamados assim. Por que eles foram chamados de cristãos? Logo em Antioquia, não podia ser em outro lugar? Mas se a gente observar os versos anteriores, quando eu comecei a ler lá, fala que alguns discípulos chegaram a Antioquia e começaram a pregar a palavra, a pregar as boas novas para os gregos daquele lugar. E aquelas mensagens, aquilo foi tão forte que várias pessoas se converteram e aceitaram aquelas boas novas de Jesus, a ponto dessa notícia chegar até a igreja de Jerusalém. E eu acredito que se chegou notícia de Antioquia até a igreja de Jerusalém é porque estava acontecendo algo de muito especial naquele lugar. Logo depois que a igreja de Jerusalém fica sabendo que alguns discípulos estavam pregando a palavra de Deus, estavam pregando as boas novas de Jesus em Antioquia e que várias pessoas converteram e se arrependeram, a igreja manda Barnabé para aquele lugar. E Barnabé passa a acrescentar a fé com aqueles irmãos de Antioquia. Ele também passa a pregar as boas novas de Jesus e várias pessoas são acrescentadas à igreja de Antioquia. Passado mais algum tempo, Barnabé vai até Tarso e traz Saulo. E a Bíblia conta que eles ficaram ali por volta de 1 ano e aconteceram muita coisa. Muitas pessoas aceitaram a Jesus, se converteram e se arrependeram. E o verso 26 encerra dizendo que lá em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E eu comecei a pensar. E lendo esse último verso, eu cheguei à conclusão de que os discípulos foram chamados de cristãos porque eles pregavam com tanta ousadia, com tanta fé e com tanta coragem que isso lembrava a Jesus. Os discípulos, na verdade, foram chamados de cristãos porque em tudo, praticamente tudo, eles eram muito parecidos com Jesus. No falar, no andar, no agir, no amar, em cada comportamento. Então, eles foram chamados e considerados cristãos, não porque eles iam à igreja, não porque eles não faltavam nenhum culto ou porque cantavam e pregavam dentro da igreja. Eles foram chamados de cristãos porque eles eram parecidos com Jesus. E é por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque somos parecidos com Jesus, ou pelo menos deveríamos nos parecer com Ele. Eu fico pensando o que temos feito ou como temos levado a nossa vida para sermos considerados cristãos.
Será que se nós estivéssemos no lugar dos discípulos em Antioquia, pregando e vivendo junto com os gregos naquele lugar, será que nós seríamos chamados por eles de cristãos? O que eu tenho visto é que essa geração tem se parecido cada vez menos com Jesus. E eu não estou falando aqui de roupas ou de usos e costumes. Eu estou falando aqui de intimidade com Jesus. Hoje em dia muitas pessoas perderam a intimidade com Deus e muitos nem têm interesse de ter essa intimidade, de conhecê-lo profundamente. E esse é o grande problema. Como podemos nos parecer com alguém se o conhecemos apenas de longe, se não buscamos proximidade, se não cultivamos um relacionamento íntimo com esta pessoa? Imagine comigo, quando um homem e uma mulher se casam, no início do casamento, eles terão uma dificuldade de adaptação porque eles serão muito diferentes. Porque apesar de se conhecerem durante o namoro, a verdadeira intimidade ela vai começar no casamento. Então, no início será um pouco difícil, sim, porque eles terão que se acostumar e se adaptar com uma outra pessoa totalmente diferente deles. Mas depois de um tempo, com a convivência, com a intimidade, com a proximidade, eles começam a gostar das mesmas coisas, eles começam a ter os mesmos sonhos, até mesmo os mesmos pensamentos, e quando menos se espera, eles já são muito parecidos um com o outro. E com Deus também é assim. Talvez a gente ache que conhece Deus, quando na verdade estamos vivendo como um período de namoro. A gente só vê e a gente só sente Deus quando estamos na igreja. A gente só ora, a gente só abre a Bíblia quando estamos na igreja. Mas quando voltamos para casa, deixamos Deus do lado de fora. Então fica Deus lá e eu de cá. E nunca conhecemos a Deus verdadeiramente. Nós só nos pareceremos com Jesus de verdade quando o conhecermos profundamente. No começo vai ser um pouco difícil porque você achava que conhecia ele, mas agora na intimidade você vai descobrir coisas que antes não sabia que existia. E também haverá muitas coisas diferentes entre vocês, sonhos, pensamentos, atitudes, vontades, mas continue a buscá-lo, continue a conhecê-lo. E quando você menos notar, vocês serão como um só. Os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. E vai que um dia você tá andando por aí e esbarra com alguém e esse alguém diz: peraí, mas você me lembra alguém, você parece com alguém. Ah, você parece com Jesus. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que essa mensagem tenha chegado ao coração de vocês. Deixe seu comentário aqui, a sua opinião sobre o vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no meu canal também. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo com a palavra inscrever-se. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe muito. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau.